Eu quero compartilhar com você, pode colocar meu slide, por favor? Tem algum passador? Se tiver passador, eu quero. Que aí eu não perturbo vocês. Então eu quero compartilhar, geralmente quando eu saio, evidentemente para falar de finanças, mas hoje eu quis ser um pouco mais abrangente, compartilhar um pouco mais, obrigado. Compartilhar não apenas, vai do início aí, esse é o primeiro? Acho que esse não é o primeiro não. Isso, só para me apresentar, sou graduado em Direito, tenho mestrado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, especialização em Administração por lá também, e estou atualmente cursando MBA em Mercado Financeiro e Mercado de Capitais, trabalhei 24 anos no mercado financeiro e hoje como consultor de empresas, né? Isso aqui é só uma apresentaçãozinha. Bom, no que eu acredito? Sempre tem um jeito de fazer. Fala com a pessoa que está do seu lado, sempre tem um jeito de fazer. Qual que é a nossa missão? Descobrir como. Porque sempre tem um jeito de fazer. Esse é meu lema. Pergunta a minha esposa, pena que ela não está aqui hoje. Tem hora que eu fico frustrado igual todo mundo fica. Eu lembro que eu fui fazer um negócio, o negócio travou, não dava certo. E cheguei em casa aborrecido, falei, também não quero mais saber desse negócio. E durou mais ou menos 1, 2 horas. Por quê? Essa frase vem na minha cabeça. Sempre tem um jeito de fazer. Você já notou que sempre tem alguém que consegue fazer? A pessoa fala, não dá, é impossível. Aí vem um cara, faz o que você teve a ideia. Mas a ideia na tua cabeça não é nada. A ideia começa a ser alguma coisa quando sai da sua cabeça. Então a gente tem que entender o seguinte, sempre tem um jeito de fazer. E agora, qual é o desafio? Descobrir como fazer. Quando a gente diz para a gente mesmo que não tem como, travou. Então a primeira coisa que eu queria passar para você, antes de entrar na própria palestra em si, é no que eu acredito. Esse Stephen Covey aqui, ele diz, eu não sou um produto de minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. Você não pode escolher o que as pessoas vão fazer contigo, mas você pode escolher como você vai reagir ao que as pessoas fizeram contigo. Tem gente que não vai estender a mão a você. E aí, você vai dizer, não vai dar? Parou? Né? Tem gente que não vai te ajudar, pelo contrário. Embora aqui em Xerém eu acho que não acontece isso, mas aonde eu moro tem gente que atrapalha. Descobre qual é o seu sonho e tenta atrapalhar. Eu sei que você não sabe o que é isso, mas imagina, né? Mas a questão não é a circunstância. Aliás, pelo contrário, tem circunstância que nos move para o futuro. Por exemplo, o cara que inventou aquele joguinho Monopólio, né? O cara foi ali na época de 1931, se eu não me engano, depois do crash da Bolsa Americana, e o americano tem essa coisa de comprar e vender imóvel, né? E aí o cara teve uma ideia, fazer um joguinho que desse essa sensação, já que estava todo mundo lascado. E aí não quiseram comprar, produzir o joguinho dele. Igual quando a gente tem uma ideia e tem gente que não quer ajudar, mas ele achou o jeito. E o joguinho existe até hoje, e por acaso ele ganhou um dinheirinho, uns trocadinhos. Sabe? Então esse é o nosso desafio. Gente, não vai ter moleza para ninguém. Tirando para o Cláudio, as coisas para ele é fácil. Quem concorda que as coisas para ele é fácil? Aí todo mundo... Todo mundo. Deixa eu só te dizer uma coisa que aconteceu com a gente. Fui levar um amigo no aeroporto, o Cláudio foi comigo. Aí eu parei e subi lá, fiquei não sei quanto tempo. Quando eu volto, ele está conversando com um cara da Polícia Federal. Quando eu entrei no carro, eu falei, ué, Cláudio, e o carro da Polícia Federal na frente do meu carro. Aí eu falei assim, ué, tu conhece ele? Ele virou, não, né, Gerson, você parou na vaga da Polícia Federal. Aí eu virei para ele e disse, sabe o quê? Nada como ter um amigo famoso. Né? É outro nível, né? Então as coisas para ele é fácil. Agora, para nós, réis mortais, é um negócio difícil, né? É dificílimo. E o que você tem que entender é isso. O que diferencia quem vai vencer e de quem vai perder é quem decide fazer, quem decide reagir. Então, você não é produto do que acontece, você é produto do que decide. Você entendeu ou não? Ué, voltou. Então vamos lá.
principal característica de um empreendedor, eu não vou falar de característica, mas a principal é essa aqui, ó. Acreditar no futuro. Meu irmão, não tem como você fazer nada se você não acreditar no futuro. Por que a bolsa cai? Porque o futuro fica incerto. Por que a bolsa sobe? Porque agora tem certeza sobre o futuro. E 1 Samuel, e aí a gente vai para a Bíblia, fica melhor ainda, né? Eu acredito, esse aqui é um dos textos que eu me empolgo na Bíblia. Qual é? 1 Samuel 2,8. Olha o que a Bíblia diz: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Isso aqui não está no meu livro, não está em livro secular, e não está no livro de autoajuda, está na Bíblia, e se está na Bíblia, funciona, irmão. Para quem crê na Bíblia, você sabe que funciona. Qual é a parte da Bíblia que funciona? É aquela que você acredita nela e executa. Então preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia está dizendo: levanta o pobre, preste atenção, não basta ser pobre, o pobre e necessitado. Meu irmão, se tem alguém que provavelmente não vai dar certo, é o pobre e necessitado. Porém, a Bíblia diz, além da gente conhecer gente que veio lá de baixo, a Bíblia diz que Deus levanta esse cara. Mas qual nível? No nível que vai subindo de nível até assentar com os príncipes. Então você tem que sair daqui empolgado sabendo de uma coisa: Deus é capaz de levantar você e mudar de fase, até chegar numa fase tão alta, que aí são príncipes que estão assentados na sua mesa. Você entendeu isso ou não? Ou seja, nós precisamos acreditar no futuro, gente. Ah, mas a coisa está incerta para o ano que vem. Vem cá, deixa eu dizer, eu estava numa reunião de empresários, dando uma palestra, cara que ganha assim 100 milhões, ganha não, fatura 100 milhões por ano, esse nível. E para fechar a palestra, porque eu já tinha dado uma em Búzios para essa turma, antes da eleição, fazendo algumas previsões. Infelizmente, eu não sou mãe de nada, mas a maioria das previsões aconteceram. E aí o que acontece? No mercado financeiro, taxa de juros, essa coisa toda, por causa do rumo que está tomando. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Se eu terminasse a palestra daquele jeito, até eu ia ficar deprimido. E eu fiquei pedindo a Deus: Senhor, como é que termina isso? Já que eu vou falar sobre o que eu tinha falado antes, não tem como mudar. E aí, eu fui olhar de 1980 até hoje, nós passamos por 10 crises. Com quantas crises? 10. A pior delas, a de 2020. Essa para mim foi a pior. Porque essa envolve vida, você entendeu? Vida e morte. Só que tem um detalhe: você está vivo. Você está entendendo ou não? Então, se alguém tem que acreditar no futuro, somos nós. Porque um dia eu fiz um estudo das crises desde 1800 e pouco até a do Covid. Acredite, em média, de 5 a 6 anos tem uma crise. O nosso desafio é se preparar para a próxima crise, porque crise fazem pessoas crescerem. Você entendeu? Foi uma crise lá no Egito que fez José ser o segundo homem mais poderoso. Foi um sonho que gerou crise em Nabucodonosor, que fez Daniel ser o homem mais poderoso. E pode ser uma crise que Deus vai usar para te levar para o seu futuro. Você entendeu ou não? Então a gente não tem que correr de crise, a gente tem que se posicionar no tempo de crise. É diferente. Então nós temos que acreditar no futuro, ok? Então sim, conselhos para empreender com sucesso. Eu quero te dar alguns conselhos. Primeiro, acreditar quando todos estão duvidando. Primeiro conselho: acreditar quando todos estão duvidando. Deixa eu te dar um exemplo. Os Beatles, a banda de rock que tomou o mundo. Só tem um detalhe: no começo, eles foram rejeitados pela Decca Records. A gravadora disse, sabe o quê? Eles não teriam futuro. Sabe, a vida vai tentar te convencer que você não tem futuro. E se a gente for espiritualizar, o diabo quer que você desista antes que consiga, porque ele não pode te parar. Você tem que entender isso, gente.
o diabo não pode te parar. Então o que ele tem que fazer? Você desistir. Quando o povo está lá para entrar na terra prometida, o diabo não podia parar eles. Colocou 10 caras pessimistas. Presta atenção, sai de perto de gente pessimista. A não ser se for tua esposa, aí você tem que viver com ela, não tem jeito. Se for teu marido, lascou, viva com ele, tá? Inclusive já está domesticado, esse você já conhece, melhor ficar com esse. Mas presta atenção, vai ter sempre alguém para dizer que não é para você. Próxima vez que alguém chegar para você e disser assim, olha, você não se enxerga não? Aí você responde assim, ainda bem que não. Porque se a gente se enxergasse de verdade, a gente não tinha conseguido metade do que conseguiu. Entendeu? Então você tem que entender isso aqui, ó. Eles foram rejeitados. Esse cara chamado Michael Jordan, ele foi dispensado, não foi só rejeitado, ele foi dispensado do time da escola. E olha o que o cara se tornou. Você tem que entender o seguinte, ou você desiste ou o diabo não pode parar. Porque se o diabo pudesse te parar, sabe o que ele fazia? Aliás, ele tem até poder para pregar você e quebrar no meio, ainda torcer a cabeça para garantir que morreu. Ficou meio sinistro isso, né? Mas presta atenção, por que ele não pode? Você tem uma marca do sangue de Jesus sobre a tua cabeça. E aí, você pode repreendê-lo no nome de Jesus, e ele tendo poder para te matar, não tem poder e autorização de Deus liberada para fazer isso. Então o que ele tem que fazer? Fazer você desistir. Como o povo no Egito, vamos levantar um capitão e voltar porque é melhor. Então você tem que entender esse primeiro princípio. Segundo conselho, continuar quando outros desistem. Porque vai ser sempre assim, irmão. Vai ter gente parando no meio do caminho. Vai ter gente tentando te convencer que a melhor coisa que você pode fazer é desistir, é parar. Então você precisa ter uma determinação e dizer, eu vou continuar, eu vou tentar. Você imagina, o mais clássico de todos os exemplos, Thomas Edison, com a lâmpada que tem que acender e não acende. Você imagina quantos tentar dizer, cara, desiste disso, eu gosto de você, para com isso. E você tem que continuar, enquanto tem gente desistindo. Esse cara aqui, sem ler, não lê aquilo lá não, peraí, não lê. Lê o nome do cara, te lembra alguma coisa? O nome. Hã? Só o Batman, né? Bruce Wayne. Só o Batman, não é isso? Mas deixa eu te dizer quem é esse cara aqui, ó. Cofundador esquecido. Porque quem desiste se torna esquecido. Cofundador de que marca mesmo, gente? Apple. Que desistiu após 12 dias e deixou de ganhar 60 bilhões de dólares, porque ele teria direito a 10% da empresa se não tivesse desistido de ser parceiro do Jobs. Fala com a pessoa que está do seu lado, desistir custa muito caro. Acredite, desistir custa mais caro do que tentar o resto da vida. Porque é preferível você tentar e descobrir que você foi um lutador do que pensar que poderia ter dado certo. Eu me lembro quando uma outra empresa francesa comprou meu passe, eu fui pedir demissão com o meu diretor, e aí ele falou, rapaz, a gente te conhece, aqui você está dando certo, já foi promovido, não sei o quê, e aquela ameaça, né, psicológica. Eu disse para ele assim, eu prefiro me arrepender de ter ido do que passar minha vida pensando como seria se eu tivesse tentado. Fala com a pessoa que está do seu lado, desistir custa muito caro. Você vê, esse cara aqui, o pessoal não conhece, acha só que é o irmão do Batman, mais nada, entendeu? Esse cara aqui, Henry Ford, não obteve sucesso em sua primeira empresa, a Detroit Automobile, e a sua segunda empresa também faliu. Aí você acha que você é que dá azar? Pastor, eu dou azar, tudo que eu toco dá ruim. Não, a Bíblia tem um conselho lindo sobre finanças e administração. Ela diz assim, qual é o homem
que antes de construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas para ver se tem como terminar. É claro que os brasileiros não existiam nessa época. Mas qual é o homem que começa alguma coisa sem planejar? Porque qual que é o problema da falta de planejamento? A Bíblia, de novo, a Bíblia diz assim: os pensamentos do diligente tende, repita comigo, tende. O que é tende? Não é certeza, é probabilidade. Então, os pensamentos do diligente têm probabilidade de dar certo. Aí o texto termina dizendo assim, o versículo: mas o apressado tão somente a pobreza. Olha aqui que a Bíblia está dizendo: ter um planejamento é chance de dar certo, mas não é certeza. Agora, não ter é a certeza do fracasso. Você entendeu isso ou não? Então, preste atenção. Agora, no meio do caminho vai ter gente desistindo, quer dizer, o cara começa a primeira a dar errado, começa a segunda a falha, e se ele para no meio do caminho, a Ford não é o que se tornou no mundo inteiro. Ah, pastor, mas eu tenho que entender que a Ford saiu do Brasil. Eu queria ter o que eles têm, mesmo tendo saído do Brasil. Então você tem que entender, sempre, terceiro conselho, escolha fazer alguma coisa. Por quê? Sempre vão ter duas opções: fazer nada ou fazer alguma coisa. Sempre são duas opções. Quer ver outra opção? Dar um jeito ou dar desculpa. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso para você. Quem se torna especialista em dar desculpa nunca vai ser bom em mais nada na vida. Porque sempre vai ter uma desculpa para justificar por que não pode, por que não conseguiu e por que não vai tentar de novo. Então a gente sempre vai ter uma escolha. E a gente tem que escolher fazer alguma coisa. Te mostro na Bíblia também. Havia o cerco sobre Israel. Do lado de fora, 4 leprosos. Você lembra do texto? 4 leprosos. Olha a conversa dos 4 leprosos. Irmão, uma coisa é ter essa doença hoje, século 21. Outra coisa é na época deles. Não podia nem ficar dentro da cidade, tinha que ser do lado de fora, para não contaminar. Conversa dos 4 leprosos. Um se levanta e diz assim: olha só, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, porque a fortaleza, ninguém entrava, ninguém saía por causa dos inimigos, e aí já tinha mãe comendo filho, lembra do texto? Aí ele fala assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, conseguisse, porque não tem como entrar, a gente vai morrer. Se a gente for para o arraial do inimigo, a gente vai morrer. Pensa em 3 opções boas: morrer, morrer e morrer. Você já teve nessa circunstância assim? Ó, te dou 3 opções: morre, morre ou morre. Agora preste atenção, a gente diz, só não tem solução para morte. Não é assim que a gente diz? Só não tem solução para morte. Aí no papo dos 4 leprosos, um chega à conclusão: já que nós vamos morrer, só sobrou 3 opções, qual que você quer? Morre dentro da cidade, morre do lado de fora ou morre no inimigo? Meu irmão, nem que seja para morrer, nós temos que escolher. Os caras falam assim: então vamos lá para o arraial do inimigo. Gente, Deus gosta de gente que tem atitude. Gente sem noção, parece que Deus ama. Sabe? Quanto mais sem noção você for, parece que mais Deus protege. É um negócio doido. Você acha que eu estou brincando? Davi e Golias. Quem era o sem noção? Fala para mim. Davi, quem ganhou? Você entendeu ou não? Porque sem noção não faz cálculo, sem noção tem fé e acabou. Sem noção não fica pensando, será que eu posso? Sem noção fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você entendeu? Sem noção consegue o que os matemáticos não conseguem. Por quê? Porque, diz para mim aí, quanto é 5 mais 2? Não é pegadinha não, faz as contas. 7. Aí um sem noção é capaz de chegar com 5 pães e 2 peixinhos, colocar na mão de Jesus e dar 5.000. Fala com o seu irmão, você está muito certinho, tem que ser um pouquinho sem noção. Fala com ele, por isso você não está crescendo. Você está fazendo 5 mais 2 igual a 7. Deus quer que você faça 5 mais 2 igual a 5.000. Você entendeu ou não? Gente, Deus ama gente sem noção.
E o Davi, sem noção em dobro, ele chega, não orou, não jejuou, não fez campanha nas quarta-feiras e diz assim: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se eu estivesse fazendo um filme, o Senhor dos Exércitos levantava do trono e dizia assim: quem disse isso? Eu não falei nada para você, mas no meu filme, não é heresia, é meu filme, eu sou doido para fazer um filme. No meu filme, Deus ia levantar do trono, chamar os anjos mais poderosão e dizer: desce todo mundo e protege esse sem noção, porque se ele perder, Israel vira escravo. Ainda meteu meu nome nisso. Fala com seu irmão, você está muito certinho. Deus gosta de gente sem noção. Você entendeu ou não? Então, fazer uma escolha, não fazer nada, já é uma escolha. Só que não é você que decide o resultado quando você escolhe não fazer nada. Agora preste atenção, você precisa, sempre tem dois caminhos: fazer alguma coisa, igual o sem noção do Davi, igual o sem noção dos caras, os leprosos. E a Bíblia diz que quando eles começaram a caminhar para o arraial do inimigo, Deus amplificou o barulho dos pés, e lá no arraial do inimigo não ouviu 4 leprosos, ouviu um exército inteiro. E a Bíblia diz que eles fugiram e deixaram tudo por sem noção. Porque é assim, irmão, quando você se move, Deus vai na frente. Você entendeu ou não? Então, escolha fazer alguma coisa, porque sempre vão ter duas opções: não fazer nada e fazer alguma coisa. Nelson Mandela, todo mundo conhece, no regime do apartheid, após 30 anos de prisão, 30 anos de prisão, virou presidente. Porque há recompensa para quem faz alguma coisa. Quando a gente olha, Martin Luther King, ele nem viu o resultado de tudo que ele fez, mas foi um cara que lutou pelos direitos civis americanos. Essa mulher aqui, ó, Mamie Clark, ela foi uma psicóloga negra dos Estados Unidos e a primeira mulher negra a obter doutorado na Universidade de Colômbia, 1917 a 1983, irmão. Não está falando da época nossa, que tem mais facilidade. Essa Valentina foi a primeira cosmonauta russa a ir para o espaço em 1963, abrindo as portas para que outras mulheres ficassem estimuladas a seguir a profissão. Por quê? Porque você é um abridor de caminhos. Você tem que entender que na sua família, depois que você conseguir, vem um monte atrás. No meio que você anda, depois que você consegue, vem um monte atrás. O difícil é só romper a barreira. Depois de rompida, todo mundo sabe, é possível. Você entendeu ou não? Então, essa Elizabeth, ela foi a primeira médica a exercer medicina nos Estados Unidos. Nós estamos falando que, assim, não é tempo de hoje. Nós estamos falando nessa época que havia discriminação. Então, alguém vai ter que ser o primeiro. Então, que seja você. Vira para a pessoa que está do seu lado, que sejamos nós. Porque alguém vai ter que ser o primeiro. Agora, quarto conselho: resistir à pressão quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado, resistir à pressão. Por quê? A gente se prepara para tudo dar certo. E aí vem o Covid no meio do caminho e detona tudo. Né? Vem o concorrente, abre do nosso lado. Então, resistir à pressão quando tudo dá errado é necessário. Deixa eu te dar um exemplozinho que talvez você já conheça. Soichiro Honda, aos 16 anos mudou para Tóquio, virou aprendiz de oficina mecânica, trabalhava dia e noite dormindo na oficina. Seu projeto foi rejeitado pela Toyota, ele voltou à escola para estudar mais 2 anos. Se a gente falar, ninguém me dá oportunidade, rejeitou meu projeto, vou estudar mais 2 anos. Olha só, durante a guerra sua fábrica foi bombardeada 2 vezes, é muito azar, né, irmão? Depois o pessoal fala que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Olha só, 2 vezes a fábrica dele foi bombardeada. Após reconstruir a fábrica, um terremoto destruiu. A gente fala assim, Deus é contra esse miserável. Não, cara, Deus está me mandando um recado que não é para eu construir a Toyota. Meu irmão, não adivinha o que Deus está pensando, só segue teu caminho. Pastor, como é que eu vou saber que é a vontade de Deus? Se você morrer e deu errado, é porque não era a vontade dele mesmo, pronto. Mas enquanto você está vivo, a gente costuma dizer, enquanto está vivo, tem
Esperança. Ok? Teve a ideia de colocar motor na bicicleta. Irmão, pensa, os malucos falando desse cara, botar motor na bicicleta. É um doido, né? E não tinha dinheiro. Ah, pastor, eu tenho tanto sonho e não tenho dinheiro. Parabéns. Porque se tu tivesse dinheiro, não era sonho, você comprava. Ok? Aí vamos lá. E não tinha dinheiro. Aí enviou carta. Carta, não é e-mail, não é fax, não é... Carta pedindo adiantamento para 15 mil lojas do país. Só do cara ficar escrevendo ali já merecia o dinheiro, sim ou não? 15 mil cartas. Esquece da Xerox, isso é coisa nossa. 15 mil cartas. E conseguiu o apoio para desenvolver o projeto. Porque, meu irmão, presta atenção, quando você se move, o céu te ajuda. Você está entendendo? No primeiro trimestre de 2022, sabe qual foi o faturamento do pobre coitado? 1,67 bilhões de dólares. Pensa numa vida difícil. Fala com o seu irmão, você tem que tentar, irmão. Eu sei que não é fácil. Agora, qual é o quinto problema que a gente tem que vencer? Vencer o teste do tempo. O teste do tempo seleciona o joio do trigo. Você entendeu? Porque os apressados saem fora. E quem está determinado, quem tem um sonho, aí esse vai buscar. Vencer o teste do tempo. Abraão Lincoln, para mim, é o exemplo do teste do tempo. Pensa o seguinte, em 1832 perdeu a eleição para senador. 1833, fracassou nos negócios. 1835, sua esposa morreu. 1836, teve um esgotamento nervoso. 1838, foi derrotado como representante da legislatura. 1843, perdeu a eleição para ser nomeado para o Congresso. Até nomeação o cara perdia. Olha só, começou em 1832. Em 1848, perdeu pela segunda vez. Aqui eu já estou economizando, porque senão fica muito longe. Pela segunda vez a nomeação para o Congresso. Em 1854, foi derrotado nas eleições para Senado pela terceira vez. 1856, perdeu a nomeação para vice-presidente. Não servia nem para torcer para o Vasco esse. Olha só. Perdeu a nomeação para vice-presidente. Em 1858, perdeu as eleições para o Congresso. O troço começou em 1832, irmão. Parece a piada do piolho, né? 1832. Em 1860 se tornou presidente. Fala com o seu irmão, não é o mais rápido que vence, é quem não desiste. Ele venceu após 28 anos tentando. Irmão, se candidatava para ser regente do coral das crianças, perdia. Se candidatava para ser síndico, perdia. Se candidatava para ser vice, perdia. Irmão, o cara conseguia perder para vice. É uma loucura. Mas sabe qual é a diferença? Nós não somos daqueles que desistem, mas que conservam a esperança. Eu não sei quantas vezes você tentou, mas Deus está contigo para você tentar mais outro tanto, até dar certo. Você entende isso? Diga amém. Outra coisa, importantíssima, acreditar no futuro. Acreditar no futuro apesar do presente. Porque tem hora que você olha para o teu presente, ele parece mais um pesadelo. Não é verdade? Tem momentos na nossa vida que a gente olha para o nosso presente e fala, cara, eu estou sonhando com Fred Krueger e não acordei ainda. Olha que doideira. Deixa eu te mostrar o quanto que eu acredito no presente. Coloca um vídeo aí que está escrito assim, casa. Deixa eu só te dar, não sei, o som é muito ruim. Antes de botar o vídeo, peraí. Vai aparecer uma legenda aqui. Toda vez que ficar grande, eu pedi o meu funcionário para botar, por quê? Há 26 anos atrás, quando meu filho nasceu, pensa no perrengue que eu vivia. 26 anos atrás. Perrengue. E aí, eu não tinha dinheiro. Irmão, eu consegui bater o motor do Chevetinho 75 que eu tinha, desligando. Eu já vi o pessoal acelerando, botando até o talo, pegando a ladeira. O meu, assim, eu desliguei e ouvi um treco. Eu falei, nem, bateu o motor. Ela, como? Você desligou? Tentei ligar, já era. Chamei o mecânico, bateu o motor. Porque tem fase na nossa vida que parece que faz fila. Você entendeu? Faz fila. Pastor, alguma coisa contra o Chevetinho 75? Nada. Mas também nada a favor. Mas tipo assim,
Cara, pensa o perrengue que eu passei. Aí nessa época, eu vou mostrar a casa que eu morava, porque senão a gente fica só fazendo discurso. Mas eu acreditava no futuro nessa época, tanto acreditava no futuro, que eu peguei uma câmera emprestada, aquelas VHS, para filmar, para mostrar para o meu filho que nasceu, e aí eu estou explicando para você tentar ler ali, dizendo, Mateuzinho, assim que era a casa do papai, eu estava no presente com a cabeça no futuro. Eu estava no presente, no perrengue, igual você vai ver ali, com a cabeça assim, isso aqui não é a minha vida, é uma fase que eu vou passar por ela. Acreditava tanto nisso, apesar do presente, por isso que eu botei lá, acreditar no futuro apesar do presente, ou seja, apesar do que você está vendo. Por quê? Porque é isso que te move. Coloca o vídeo aí se já tiver. O áudio é meio ruim, mas libera o áudio aí também. Olha o que eu vou dizer. Olha como era. Só que eu estou no presente lá. Eu não sei porque pai e mãe tem que ser igual o débil mental, falando igual se a criança fosse... Para mim, televisão era mordomia. Você entendeu ou não? Há 26 anos atrás, o que eu via? Aquilo dali. 3 cômodos. Não tinha janela, era basculhante. O meu sogro botou a porta do banheiro, porque eu não tinha dinheiro para botar a porta do banheiro quando nasceu o meu filho. E aquele negócio que eu falei ali, a sacada, o meu sogro botou o vidro ali. Por quê? Eu não tinha dinheiro para botar o vidro. Mas eu estou com uma câmera filmando, dizendo assim, se ele não vê nesse filme, ele nunca vai saber como é que ele nasceu. Aí eu fui lá, peguei uma câmera emprestada com quem tinha dinheiro, lógico. E aí eu fui filmar dizendo, Mateus, era assim que a gente, quando você nasceu. Por quê? Eu tinha certeza aqui dentro que o futuro não era daquele jeito. Eu estou aqui para te dizer, o seu futuro ainda vai ser melhor do que você imagina. O seu futuro não vai ser desse jeito. Pastor, mas a vida já está boa. Acredite, com Deus sempre dá para melhorar. Nunca vai estar tão bom que Ele não possa fazer ficar melhor. Então, volta o slide lá para mim. Essa era a realidade que eu vivia. Era a realidade que eu vivia. É claro, um conjunto de decisões, conjunto de escolha. Então, acreditar no futuro, apesar do presente. Essa aqui é a minha casa atual. Você entendeu ou não? Cláudio foi lá, né, Cláudio? Mas eu, assim, não é orgulho não, gente. Eu estou só compartilhando o que eu creio. Eu já estava falando com a Raquel, a gente botou para vender, porque eu falei, eu quero um terreno maior, quero fazer uma casa maior. Por quê? Com Deus sempre dá para melhorar. Você entendeu ou não? Fala com a pessoa que está do seu lado, dá para melhorar. Mas a gente tem que parar de olhar o presente como se esse fosse o nosso futuro. Essa é uma estação que vai passar. E a fase, a cada dia, lembra do texto que eu li? Deus pode nos fazer mudar de fase, até chegar numa fase onde príncipes e reis estão sentados na nossa mesa. Você entendeu isso ou não? 7, não duvidar do seu potencial. Não duvidar do seu potencial. Gente, todo mundo aqui nasceu com um talento, sem exceção. No meu curso eu falo sobre dom natural. Dom natural. Eu vou falar rapidinho aqui, porque meu horário está esgotando, mas olha só, rapidinho. Eu botei aqui para despertar. Ih, cara, tem 15 minutos. Olha só. Dom. Primeiro, pastor, eu não tenho dom. Primeiro que todo mundo diz que não tem dom, já notou? O miserável que tem dom diz, eu não tenho dom. Sempre ele é o pobre coitado. Agora, escuta só, vou te dar, no curso eu falo mais, no curso de finanças que eu falo sobre isso também, 3 dicas rapidinhas para você descobrir seu dom. Primeiro, dom tem a ver com o que eu gosto de fazer. Então anota aí, você tem que chegar em casa e relacionar tudo que você gosta de fazer. Não estou falando se dá dinheiro, gosta de fazer, você entendeu? Isso é dom.
Ah, eu gosto de dormir. Então você nasceu para morrer. Não, estou zoando. Mas tipo assim, dom tem a ver com o que eu gosto de fazer. Ponto. Segundo, dom tem a ver com o que as pessoas me pedem para fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pede às pessoas que faz mal feito ou bem feito? Aí o cara sai do trabalho e diz assim, eu não aguento mais, eu carrego aquela empresa nas costas, todo mundo me pede para fazer. Por quê? É o único que faz bem feito. Aí o cara sai reclamando da empresa, enquanto Deus está falando, gente, está difícil de ajudar esse cara, hein? Porque dom tem a ver com aquilo que as pessoas te pedem para fazer. Você diz que não tem dom, e as pessoas já estão usando de graça. Quer ver? Exemplo, toda igreja tem uma boleira. Não é verdade? Não precisa se manifestar. Já estão acusando a outra ali, já vi tudo. Olha só, mas toda igreja tem uma boleira. Aí quando vai ter o aniversário, a pessoa fala, temos que chamar o fulano. Aí sabe o que acontece? Chamou o fulano. Mas não esquece de levar o bolo. E a pessoa diz, sou tão explorada. Ou, sem noção, sou tão amada. E Deus está falando, cara, ela não percebeu ainda que eu dei o dom para ela ganhar dinheiro. Aí o cara fala assim, bolo não dá dinheiro. Eu levei lá na igreja, no culto dos empreendedores, um cara chamado Flávio do Bolo. Você acha que ele faz o quê? Gente, vocês são inteligentes demais. O Flávio do Bolo, por acaso, faz bolo. Quem conhece o Flávio do Bolo? Depois joga na internet. Flávio do Bolo, por acaso, faz bolo. Ele começou vendendo, não é bolo bonitão, gourmet, aquela coisa, é bolo. Aí sabe o que acontece? Ele começou vendendo na feirinha de Brasília. Vamos traduzir, para ir mais rápido, vamos para o final. Ele está, se eu não me engano, com 11 lojas de bolo, com 20 milhões de faturamento. Isso porque o pessoal diz que bolo não dá dinheiro. Aí tem uma coisa mais interessante ainda. Você acha que já copiaram a receita do Flávio do Bolo? Sim ou não? Sim. Mas ele continua crescendo, porque você tem que entender que é o seguinte, produto se copia, dom não. Você entendeu? O cara pode ir lá, pega a mesma farinha, pega o mesmo... Não, o segredo deve estar no gás, eu vou comprar no mesmo lugar que ele compra o gás. E dá errado, por quê? Contra dom não tem concorrência, amigo. Você copia produto, dom não. É o cara que faz aquele salgadinho que só o dele fica daquele jeito. Aí o cara fala, mas salgadinho não vai dar dinheiro. Eu não vou fazer propaganda aqui de graça, mas tem uma franquia de Petrópolis. Vende só um negócio. Gente, vai dar certo vendendo um negócio. O cara virou uma franquia. Você entendeu? O Flávio do Bolo, criticaram ele, disseram assim, você tem que vender pão de queijo. Você tem que vender não sei o quê. E qual é a única coisa que vende na loja do Flávio? Bolo. E o cara está ficando milionário com o quê? Aí você diz que isso não dá dinheiro. Irmão, você tem que entender que se é o teu dom, dá dinheiro. Então você relaciona tudo que as pessoas te pedem para fazer. O terceiro exercício é simples. Pega desses dois e relaciona tudo que você faria de graça o dia inteiro, se você pudesse. Você descobriu o seu dom. Mas no curso lá eu falo mais sobre isso. Então preste atenção. Não duvide do seu potencial. Porque o Flávio está ganhando dinheiro com bolo. Se alguém consegue, você também vai conseguir. Vira para alguém que está do seu lado. Se alguém consegue. Então sabe o que eu tenho que fazer? Diga todos os dias, eu posso. Vou conseguir. Nasci para vencer. Vamos dizer isso aqui? Eu posso. Vocês estão muito desanimados, vocês não podem não. Vamos lá, quem está animado e sabe que Deus está contigo, diga assim, eu posso, vou conseguir, nasci para vencer. De novo, eu posso, vou conseguir, nasci para vencer. A última vez, eu posso, vou conseguir, nasci para vencer. Olha só, e você pensa que é autoajuda? Não, vamos falar de Bíblia agora. Não é autoajuda, vamos falar de Bíblia. Joel 3,10. Forjar a espada das vossas relhas. Sabe o que está dizendo? Não tem espada, vai com o que tem. Mas para de dar desculpa. Olha só. Forjar a espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podeiras. Diga o fraco, eu sou? Quem ele
Ele mandou falar que é forte, o fraco. Isso não é autoajuda. Você tem que entender que o que você fala vai para a tua alma e se torna verdade. Como assim? Outro texto, Provérbio 23, 7, porque como imagina na sua alma, assim é. Por isso que Deus falou, chama os fracos e começa a mandar eles dizerem, sou forte, sou forte, sou forte. E é claro, irmão, eu não quero ser aqui leviano. Se você resolver fazer isso segundo a Bíblia, você vai começar assim, ó, sou forte. Aquele pastor chato, empolgadinho, falou, sou forte. Mas ele não está passando o que eu estou passando. Eu até vi aquele filme lá, mas aquele filme foi fácil. E tal. Mas vamos ver, né? Sou forte. Sou forte. Sou forte. Sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Porque não sou eu que estou mandando dizer, é a Bíblia, irmão. Para de dizer o que o inimigo quer que a gente diga. Pare de achar o que o diabo quer que você ache. E comece a olhar para essa Bíblia e dizer, eu sou forte porque ele disse que eu sou forte. Porque começa com o que eu digo. A neurociência já vai dizer, mas isso aqui estava escrito antes da neurociência. Então você tem que acordar de manhã e dizer, eu vou conseguir. Só porque você não chegou, não pense que é impossível. Se não for impossível na sua cabeça, nunca será fora dela. Você está entendendo isso? Ah, pastor, é impossível. Não, se não for dentro da tua cabeça, nunca vai ser fora dela. Não acredite que é impossível. O que com certeza alguém vai conseguir. Então não fique achando que é impossível. Esteja atento às oportunidades. E eu vou passar um vídeo aqui para a gente terminar. Tem um vídeo aí que tem o 1 e o 2. Coloca o 1 primeiro. Vou adiantar, não sei se você já viu isso na internet, tem na internet, que são 2 grupos de basquete. Você tem que contar quantas bolas o time de camisa branca. Então tem que prestar atenção, você entendeu? Bota o 1, tá? 1. Porque senão vai dar o resultado, a gente tem que cortar porque é rápido. Se você já viu, não atrapalha a brincadeira do colega do lado. Porque tem aquele estraga prazer, né? Então presta atenção, coloca para mim o vídeo 1. Isso é um teste de atenção, tá ok? E a gente termina aqui. Então presta atenção, já estou te adiantando, porque ele vai falar em inglês, não sei se você vai conseguir ler a legenda. É contar os passes de bola do time de camisa branca. Pode passar aí. O time de camisa branca. Presta atenção, eu vou perguntar quantos passes de bola foram. Vou sair da frente aqui para não atrapalhar ninguém. Vamos lá, tem áudio também, pode passar. Mas pode ler ali, ó. O time branco fará... Conta! Quantos conseguiram contar? Ah! Para aí. Eu ainda falei, bota o 1. Olha o que eu te falei, a vida é assim, sempre tem um para arrebentar nós. Tô brincando. Quantos então, seja sincero com você mesmo, quantos realmente conseguiram 13? Poxa, gente, vocês são inteligentes pra caramba. Só uma pergunta, quantos viram o gorila passando ali no meio? Vão passar agora? Agora deixa passar, pode deixar aí mesmo, ó. Presta atenção, pode deixar esse mesmo. Vai lá. Começou de novo. Olha lá o gorila. Por que ninguém viu o gorila? Porque estava focado nas bolinhas. E oportunidade é assim. Vem disfarçado de gorila. Quem não está ligado, perde a oportunidade. Porque a oportunidade vem, a gente fica tão focado. O Covid arrebentou a gente. Enquanto isso teve gente que ficou rico no Covid. Você entendeu? A crise do petróleo, enquanto isso a Localiza abriu na crise do petróleo, em 1972 ou 73. Aí você olha, pode voltar lá, no slide. Então você vê oportunidade, a gente tem que estar atento à oportunidade. Por quê? Ela não vem escrito com letreiro luminoso, ela vem disfarçado de problema, vem disfarçado de dificuldade. Então, meu amigo, preste atenção no que eu vou dizer. Acabou, pode passar aí. Só para eu ver se tem mais algum slide, porque aqui parou, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você.
oportunidades vão vir. Eu acho que só tinha um texto bíblico depois desse. Oportunidades vão vir. Aqui, ó. Se prepare para as oportunidades. Acredite, não tá no livro de economia, de finanças. Está na Bíblia isso aqui, ó. Provérbios 21, 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Não olha para o lado que pega mal. É Bíblia, irmão. Não é no meu livro que está escrito, é na Bíblia. Fique chocado. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, por um motivo, porque gasta tudo que ganha. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando eu estava no mercado financeiro, eu tinha cliente que ganhava 80 mil por mês. 80 mil por mês. E sentava na minha mesa para renegociar a dívida porque não estava aguentando pagar. Aí você acha que o teu problema é ganhar mais? Não. O de todo mundo é gastar menos. Tanto que ganha 1.000 quanto que ganha 80 mil. Por quê? O que define a nossa prosperidade não é quanto a gente ganha, é quanto a gente gasta. Isso que vai definir o que a gente vai ter no futuro. Você entendeu isso ou não? É Bíblia. Bíblia nos ensinando. Eu podia pegar em livro, mas esse aqui é o melhor dos livros. Então, veja bem. Pastor, mas o senhor não entende. Eu ganho R$1.500, quero ver como é que eu vou guardar dinheiro. Pergunta para o cara que ganha 1.200, como é que ele vive com 1.200, que vai sobrar 300. Parou para pensar que sempre tem alguém que ganha menos que a gente? Parou para pensar que sempre tem alguém que vive menos com o que a gente tem? Então, se o cara de 1.500, perguntar ao cara de 1.200 como é que ele vive, e se adequar ao padrão de 1.200, sobra 300 todo mês. Então, não estou falando de muito dinheiro, não. Pastor, mas para que eu vou guardar R$50? Para a mesma coisa, quando você precisa pedir R$50 emprestado, porque não tem. Você entendeu ou não? A Bíblia diz assim, quem não é fiel no pouco, não vai ser colocado sobre o muito. Meu irmão, você tem que entender, quem não sabe guardar pouco, nunca vai saber guardar muito. Você entendeu isso ou não? Por que eu comecei a ensinar meu filho a guardar R$1? Porque ele vai ser médico agora, eu não sabia disso, mas ele vai ser médico, ele quer ter clínica, não sei o quê. Adianta ganhar 80 mil por mês? Não. Se gastar 81, não. Se gastar 60, adianta, vai ter um vidão e ainda vai guardar 20 por mês. Parou para pensar? Mas ele começou aprendendo a guardar R$1. Então você precisa entender isso. Porque é a Bíblia que está falando. Passa aí para mim. Esse aqui parou. Lembre-se, Deus está do seu lado. Pare de ficar dizendo, ninguém me ajuda. Deus te ajuda. Ninguém é por mim. Deus é por você. E qual é a vantagem? O pior é se Deus fosse contra você. Você podia ter a ajuda do planeta, mas não ia dar certo. Mas o planeta pode estar contra você, mas se tiver a ajuda de Deus, a Bíblia diz assim, até os seus inimigos vai ter que ter paz contigo. Então fala para a pessoa que está do seu lado, um ano novo, você vai crescer. Porque você é forte. Eu vou ouvir seu testemunho e vou contar o meu. Porque nós vamos deixar a fase da escassez e falta para trás. Porque Deus tem mais para mim. Aplauda o Senhor, Deus abençoe a sua vida. Obrigado.